Bom dia, bom dia! Vamos chegando, pessoal, para a nossa live de terça-feira. Hoje o tema Cerca Viva. Essa foi uma pergunta, uma parte do conteúdo de agora dessa live foi mandado lá no Clube do Jardinice e nós vamos responder aqui. O que é cerca viva? Para que serve? Quando a gente escolhe cerca viva para colocar nos nossos projetos e quando não? Como conduzir as cercas vivas? Cerca viva com flor, sem flor, o que é que vai valorizar mais o seu projeto? Se esse assunto te interessa, já curte essa live, já curte esse vídeo. Nos siga nas redes sociais, Larissa Ribeiro Paisagista. Vai ser um prazer ter você acompanhando a gente aqui. E eu estou muito, muito feliz em cada um de vocês que está chegando. Vão colocando para mim de onde você é. Você que está assistindo essa live agora. De onde você está me assistindo? Isso, enquanto isso a gente vai recebendo o pessoal. Bem-vindo, bom dia! Então vamos lá, meus amores. Cerca viva é um agrupamento de plantas com uma finalidade específica nos projetos, que é fazer um muro ou uma cerca, como o próprio nome diz. Se a gente quiser um muro, o que a gente tem com o resultado final de um muro? A gente tem escondido aquilo que está atrás desse muro, a gente não consegue enxergar, concorda? Então, numa cerca viva bem fechadinha, a gente pode ter esse efeito, ou o próprio efeito de cerca, que é mais espaçado, mas delimita uma área, delimita um espaço. Então, a gente consegue fazer isso através dos nossos projetos. Isso pode acontecer pelas mais diversas possibilidades, seja pelo estilo do jardim. A gente viu esses dias o estilo de jardim europeu. E lá, você viu, se você perdeu aquela live, ela tá salva aqui, tá? Lá a gente tem desenhos simétricos muito bem feitos e a cerca viva é algo muito presente nesse estilo de jardim, é característico dele. Tá? Então, você pode adotar a cerca viva se for por um estilo de jardim muito, muito nítido, muito evidente, ou também para outras finalidades, como por exemplo, em alguns condomínios as casas não têm muros, né? As casas elas são delimitadas ali com o terreno. E para aumentar a privacidade entre uma casa e outra, você pode escolher espécies que vão formar essa cerca viva. Seja para fazer o efeito de muro ou para fazer uma cerca mesmo só delimitada. Até aqui é a minha casa, daqui para lá é a casa do vizinho, tá? Outra coisa que a gente pode usar estrategicamente a cerca viva é para proteção. E essa proteção pode também acontecer na cidade, onde a gente consegue, através de um conjunto de plantas, evitar que animais entrem, ou até em sítios, ambientes rurais, a gente faz para evitar até a entrada de pessoas, onde a segurança é um pouco menor, como é o caso da coroa de Cristo. A coroa de Cristo é uma planta com muito, muito espinho e florzinhas vermelhas. Assim que o Instagram me liberar aqui uma atualização de fotinho, eu vou trazendo as fotos para vocês. Enquanto não, imagine, depois se você quiser ver, dá um Google aí. É coroa de Cristo. É uma planta cheia de espinhos bem rígidos e que promove, facilita a... Gente, eu tô completamente travada aqui. Alguém pode falar para mim se tá me ouvindo? Que evita a passagem de qualquer pessoa e qualquer animal, tá? Por quê? Por conta dos espinhos e por ser muito fechada, tá? Só fechado o ser humano ainda consegue entrar, mas através dos espinhos, que são muitos, a gente pode também oferecer a cerca viva nos nossos projetos com a finalidade da proteção, tá? Então vamos lá, recapitulando, por que é que a gente usa a cerca viva? 3 motivos. 1, estilo de jardim. Se o seu jardim pedir que tenha cerca vivas para fazer os desenhos bem marcados, vai ter cerca viva. Se você quiser delimitar os espaços, aumentar a privacidade entre uma área e outra, como o espaço ali entre terrenos de vizinhos, onde não existe muro, é uma finalidade de cerca viva. E por fim, a proteção. Lembrando que quando a gente está em ambientes urbanos, não é recomendado. Em algumas cidades, alguns municípios têm uma legislação própria para impedir, para atuar de uma forma, por meio da fiscalização, que as pessoas elas não usem de plantas com espinhos em meios urbanos. Porque pensa comigo, animais, cachorros, crianças que esbarra pode cair, idosos, enfim, qualquer pessoa pode cair, pode se machucar, tá?
Eu tô vendo as solicitações aqui, mas aqui tá completamente parado, gente. Eu não tô vendo vocês, não tô vendo, tá? Coloca no balãozinho, quem tiver alguma pergunta pode colocar ali pra mim, porque pra mim não tá aparecendo muita coisa aqui, tá? Então a gente evita usar em ambientes urbanos. Ah, Larissa, mas eu tenho um canteiro aqui na frente da minha casa, onde as cercas vivas elas estão ali onde eu tenho espaço, um canteiro aqui na calçada, por exemplo, e eu quero colocar uma planta com espinho, porque o povo está fazendo meu canteiro de banco. É melhor que não se tenha aquele canteiro lá. Coloca uma plaquinha, tenta evitar, pede licença para as pessoas, mas os espinhos eles se tornam perigosos. Existem muitos relatos, é frequente que os animais, por exemplo, cachorro, passe pelas plantas, pule e fure a córnea, fure os olhos, tá? Imagina, criança correndo, idoso, esbarra, é muito perigoso, tá? Então não faça o uso de plantas com muitos espinhos em ambientes urbanos, mesmo se for para cerca viva e você quiser algum desses resultados. Existe uma infinidade de plantas que você pode escolher. Hoje de manhã eu fiz um post, tá lá, quem quiser ver, tá? Com algumas opções de cerca viva para você. E como é que você vai escolher? Existem fora aquelas, existem muitas, uma infinidade de plantas para cerca viva. Como é que você vai escolher? Seguindo alguns critérios, algumas coisas, uma investigação. O paisagista, o jardinista, ele é uma pessoa, quando completa, quando muito bom naquilo que ele faz, como o caso de todos vocês que estão querendo aprender mais, ele faz um processo de investigação. Nem sempre quando a gente vai fazer um jardim é pra gente, né? A gente pode fazer o nosso jardim, mas a gente quer clientes. E para esse cliente, qual é o mais adequado para ele? Talvez você goste de um tipo de planta, mas o seu cliente não goste. Ou você gosta muito de cuidar de plantas, mas o seu cliente dá trabalho até para molhar as plantas dele. Então você vai fazer um trabalho de investigação com o cliente e com o espaço que você tem, se é urbano, se não é, enfim, para você chegar a algumas espécies. E eu vou dar algumas dicas aqui, algumas sugestões. Se tiver papel e caneta aí, vai anotando. Como é que você vai escolher a melhor cerca viva para o seu projeto, para que ele fique assim, uau, incrível. Primeiro, você vai identificar qual é o perfil do seu cliente. Tem pessoas que gostam muito de cuidar de plantas, muito mesmo. E tem pessoas que não. Tem pessoas que gostam das plantas, mas não gostam do trabalho de jardinagem, não gostam de estar ali molhando, podando, adubando. Pessoas assim, elas vão ter mais dificuldade de terem plantas que precisam de cuidados frequentes, concorda comigo? Então, quanto mais demorado, maior o intervalo entre a adubação, entre a rega, melhor. E eu já quero trazer aqui a pergunta do Adnitri, que é lá do Clube do Jardinista, e o Adnitri perguntou qual planta ele poderia usar para cerca viva no contorno. Pelo que eu entendi, Adnitri, era do lado de fora de um terreno, e lá é um lugar onde ninguém ia cuidar, não tem acesso de água fácil, não tem pessoas lá para molhar. Que planta ele escolhe? Existem algumas espécies que são sim mais resistentes e demandam menos cuidado, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. E esse é para casos assim como o do Adnitri e de clientes que não têm lá a sua disponibilidade, não gostam muito de cuidar, só gostam do ambiente de plantas, tá? Espécies, Sansão do Campo, tá? Sansão do Campo é uma, só que o Sansão do Campo ele fica bem alto, então ele vai exigir uma poda periódica na altura, porque se você deixar ele crescer, ele cresce bastante, uns 8 metros de altura. Uma outra planta, mas ele é muito resistente a estresse hídrico e a adubação, tá? Não precisa de adubação frequente e se faltar um pouco de água, passado o período inicial que as plantas são cultivadas, né? Você levou a muda e plantou lá, no começo, até ela desenvolver raízes e se ambientar, né, o novo espaço, ela precisa de uma rega mais frequente e isso não tem o que fazer, tá? Adnitri e outras pessoas. No início, mesmo plantas resistentes vão precisar de um cuidado maior. Planta em terra vegetal e rega. Assim que começarem a sair os primeiros brotos, você observar que a planta já está reagindo naquele novo espaço, aí tudo bem, você pode ir espaçando a rega, diminuindo, e algumas vão viver com a água da chuva. É o melhor dos casos? As plantas vão ficar bonitas assim? Não, com certeza não. Mas elas vão sobreviver, muitas sobrevivem. Sansão do Campo, cedrinho é outra planta. Gente, se vocês soubessem como eu gostaria de ter aqui um quadradinho para ir mostrando as fotos para vocês. Não sei se vocês já viram, tem pessoas que têm esse recurso disponível e aí eu conseguiria ir colocando as fotos aqui, mas não dá. Cedrinho é uma outra planta, uma verde claro, ela até parece um pinheirinho. Ela tem uma textura muito bonita, tá?
Cachorro engasgou. Ela tem uma textura muito bonita, é verdinha claro e também muito resistente. Um crescimento mais baixo do que o Sansão do campo, mas também muito resistente à falta de água e à falta de adubação. Então, Adnitri, o cedrinho também é uma opção para você. Outra planta é a clúzia. Clúzia, ela é uma planta de folhas que a gente chama de coriácea. O que é folha coriácea, Larissa? Coriácea vem de couro, tá? Folhas bem resistentes, bem durinhas e ela é uma planta muito resistente à falta de água e ela tem um crescimento relativamente lento. Então, não é aquela que vai ficar desalinhada, vai precisar podar sempre. Ela é muito rígida, durinha, tá? Então, se a pessoa não podar, ela vai crescer, mas mantendo a estrutura. Algumas não, algumas são moles, e se a gente não poda, elas caem, elas abrem. Não é o caso dessas, tá? Outra planta muito resistente, mas não recomendada para uso em ambientes urbanos, é a coroa de Cristo. Gente, eu quero comentários de vocês, eu não tô vendo. Cadê os comentários de vocês? Eu não vejo, tá? Por isso que eu não tô respondendo ninguém. Não tá aparecendo aqui. Tô vendo solicitações de participação na live. Essas eu tô recebendo aqui. Hoje a gente não vai fazer interação aqui, tá? Mas eu tô vendo as solicitações, tô vendo o balãozinho de perguntas. Ah, Ângela, você tá aqui. Gente, eu não tô vendo absolutamente ninguém. Minha sobrinha caiu... Ângela do céu. A Ângela faz um relato disso que eu acabei de dizer, ó. Minha sobrinha caiu em uma coroa de Cristo que estava rente ao muro do vizinho. Ela se machucou bem. Olha, eu imagino. Pessoal, por favor, se vocês tiverem perguntas, mandem no balão, tá? Aqui esse balãozinho com pontinho de interrogação, porque eu não estou vendo o chat. Ninguém, não tô vendo, tá? Então, mas tô bem, tô feliz de ver vocês aqui de alguma forma. Vai mandando balãozinho. Essas são plantas resistentes, a clúzia, tá? Planta resistente. Outra planta muito, muito resistente à falta de água, Adnitri, só que ela vai precisar de uma adubação caso queira flor, é o hibisco. O hibisco também, ele mesmo sem uma adubação tão frequente, estando em sol pleno, vai ter um período do ano que vai dar bastante flor. Mas ela já não é tão resistente. A gente vai partindo para plantas mais floridas. Ah, o podocarpo. Podocarpo, pessoal, parece um pinheirinho comprido. E ele faz muita cerca viva, ou esses fechados ou mais abertos, faz composições isoladas, tá? O podocarpo, ele é todo verde, ele não tem uma flor de valor ornamental. Só que ele também tem um crescimento muito lento e a gente consegue com ele fazer cercas vivas bem fechadas, se esse for o caso. Só que o podocarpo, presta atenção no que eu vou te falar sobre isso, porque se você é jardineiro e você já plantou podocarpo, muito provavelmente você já se pegou nessa situação e talvez não conseguiu descobrir qual é o problema, tá? Podocarpos velhos, podocarpos antigos, quando a gente leva para campo, a gente vai plantar, executar num projeto, se eles são velhos, como é que você vai saber se é velho? Você vai olhar o tronco e vai ver que tem um diâmetro maior, tá? Ele já tá grosso, não é fininho o tronquinho dele, depois saem os galhos, né? O caule. E aí a gente vê que ele já tá grosso, tá lenhoso, ele já tá mais marrom, não tão verdinho. Esses são muito sensíveis ao plantio em um novo espaço. Não pode faltar água. Se falta água, seca mesmo, seca rápido. E aí você vai lá, a pessoa fala, ó, você plantou aqui, tá morrendo. E às vezes as mudas são altas, não são mudas novinhas, tá? O podocarpo, ele funciona ao contrário da maioria das espécies. Geralmente, quando a planta já é adulta, ela tem mais resistência. Mas no caso do podocarpo, não pode faltar água. Faltou um pouco de água, ele vai sentir, ele começa a secar, 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 secar. Se tiver algum brotinho lá embaixo, esse broto tem chance de viver. Então, sempre que você for escolher podocarpos para os projetos, para implantar o jardim, escolha podocarpos mais jovens. Existem podocarpos altos, mas que eles estão novos. Olha o caule, olha o diâmetro do caule. Se tiver molinho, fininho, ainda verde, que é característica de caule jovem, aí você planta, ele é mais resistente. Às vezes o cliente não vai molhar com frequência. Você tem que instruir, tá? É nosso trabalho instruir. Falar, ó, fulano, nós plantamos e agora uns 30 dias, mantenha o jardim úmido, sem encharcamento. Por quê? Senão você vai chegar lá, a planta tá morrendo e você não sabe o que aconteceu. E não tem uma praga, não tem uma doença, você acabou de plantar, talvez você tenha plantado em terra vegetal, que é o ideal, só que não tem um motivo. O que você vai corrigir disso daí?
Foi falta de água do cliente. Aí você vai falar para o cliente, mas você não molhou? Você não vai falar isso, mas você vai usar de uma delicadeza. E você vai falar assim, mas é porque faltou um pouquinho de água, né? Nessa época do ano, não chove muito. O cliente já vai entender, tá? Se ele fizer desentendido, aí você vai falando mais claramente para ele. Olha, eu te avisei, lembra que tinha que molhar, manter úmido. Então isso está acontecendo pela falta de água. E infelizmente, quando podocarpos, eles secam, começam a secar pela falta de água, é muito difícil ele rebrotar. Muito mesmo. Às vezes a gente tem que cortar lá embaixo e deixar que um brotinho novo ele saia, tá? Mas, passado esse período de adaptação aí do início, viu ele já rebrotando, soltando brotos novos, folhas novas lá no jardim novo, aí ele começa a se tornar mais resistente à falta de água. Mas os primeiros dias é imprescindível, tá? Então tem aí, Adnitri, algumas das espécies que você pode adotar para esse caso de não ter acesso de água, baixa manutenção, mas plantas nessa condição tendem a nunca ficar muito bonitas. Elas vão estar sempre oscilando, sempre mais amareladas. Então, Larissa, mas e aí? Como é que eu vou resolver o problema do cliente? Aqui ninguém é Deus, tá? Então, ninguém vai conseguir fazer os milagres para resolver esse tipo de coisa. Precisa de cuidado. Você vai sempre falar para o cliente e instruir que, o melhor não é esse caso. Precisa cuidar. Vem com regador, vem 2 regadores, vem com balde, alguma coisa e precisa molhar. Eu não consigo te dar garantias de que as plantas vão viver se elas não tiverem esse cuidado. Precisa mesmo, é um ser vivo, tá? Então, essas são recomendações, tá? E existem várias outras espécies de cerca-viva. Se você é das pessoas, o seu cliente é daqueles que gostam de mais flores, é um ambiente cheio de cores, tá? Você vai começar a partir para cercas-vivas mais floridas, como por exemplo o jasmim amarelo. Anota aí, jasmim amarelo. Alguns usam como pendente. Esse jasmim, ele vai, à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando lenhoso. O que é lenhoso? Lenhoso vem de lenha, tá? De madeira mais dura, mais rígida. E aí a gente vai podando e ele vai tomando uma altura. Mas os galhos novos, sempre que vão brotando, eles vão brotando pendentes, caindo, prostrados, tá? E eles são cheios de florzinhas amarelas. Essa é uma espécie de flor, também resistente, tá? Mas quanto mais ela sair da folhagem, mais necessidades ela vai ter em relação à água e adubação, tá? Pra se manter bonita. Se você quiser e tá tudo bem pra você ela ficar mais ou menos, aí é a escolha. Mas o ideal não é. Então, floridas e sol, tá? Muito sol. Outra espécie é a Thunbergia arbustiva. Thunbergia nós temos duas, uma de florzinhas roxas, trepadeiras. As duas têm flores roxas, tá? Bem parecidas. Mas existe a Thunbergia trepadeira, onde a gente conduz em palanques, conduz em estruturas, pergolados. E a Thunbergia ereta, Thunbergia arbustiva, é a que a gente conduz para cerca viva. A gente pode até fazer alguns composições delas isoladas, grupos delas num espaço, mas são usadas também para cerca viva. Dão flor quase o ano todo na maior parte do Brasil. Pensando nessas plantas que produzem flores, um outro caso de uma planta que produz flor, extremamente resistente, de crescimento lento, ou seja, baixa manutenção, porque não precisa ficar podando tanto, é a murta, tá? A Murraia paniculata. Que bom, eu tô vendo as perguntas de vocês, eu queria conversar, mas não dá. Não tá dando, não. A murta, ela também é uma planta que serve para cerca viva. Outra planta, e é resistente, outra planta para cerca viva que não é aqui, pelo menos na minha região, muito usada, se for na sua, coloca no balãozinho para eu saber, é a Bougainville, tá? A primavera, aquelas que dão flores. Geralmente aqui a gente usa ela em vasos, composições onde deixa ela crescer num porte arbustivo, mas não em cercas vivas, mas existem lugares que as usam como cerca viva e fica a coisa mais linda, tá? Só que, quando a gente tem uma espécie com flores usada para cerca viva, o que a gente tem numa cerca viva? Uma poda mais frequente, né? E aí, quando a gente faz a gente poda as pontas, seja de cima, seja das laterais. Uma vez que a gente corta, o que a gente tem nas pontas? As flores.
Então a gente vai ter um grande estímulo em cercas vivas de flor, a gente vai ter um grande estímulo de produção de folhas e a gente vai estar sempre retirando as flores. Tá? Esse é o caso do hibisco, das primaveras, das murtas, a lamanda. Existe uma lamanda que também é arbustiva. A lamanda tem algumas cores de flor. Uma delas é amarela, tem a lamanda roxa, que ela é mais para um bordô, ao meu ver, mas tem as cores, tá? Quando a gente vai podando, a gente perde as flores, estão na ponta. E a gente tem um estímulo, só que ainda assim elas produzem flores, tá? Então, nós temos essa coisa, essa condição. Viburno, Nath, muito bem colocado. O viburno é outra planta de folhagem verde escura que dá flores. Uma flor branca amareladinha clara também é uma outra opção. Natália que colocou um outro ponto em relação aos podocarpos. Os podocarpos eles têm um crescimento lento. Se o objetivo for que faça um muro fechado, completamente fechado, para não se ver outro espaço, pelo crescimento ser lento, você vai ter que ter um espaçamento menor, uma média de 3 por metro. E isso é bem importante na hora de você considerar os orçamentos. Qual é o orçamento que o seu cliente tem disponível, que você tem disponível para investir naquele espaço? Por quê? Plantas com crescimento lento, se você quer que feche, vire de fato um muro aquilo ali, elas vão te dar um custo maior. Você vai ter que ter um espaçamento menor, tá? Clúzia não fica baixa, a clúzia fica muito alta, ela tem um crescimento lento, mas as clúzias chegam a mais ou menos 7 metros de altura, tá? Outro dia eu passei perto de uma cerca-viva e eu me arrependi de não ter tirado foto. Se eu passar lá de novo, uma cerca-viva de clúzia muitíssimo alta, assim como as de podocarpo também. Podocarpo tem podocarpos altíssimos, chegando a 10 metros de altura, tá? Em cerca-viva. Praticamente uma cerca-viva autossuficiente. Seria. Algumas espécies até conseguem ser se elas passarem por esse período inicial de maior cuidado em relação à rega, considerando que o plantio foi feito em terra vegetal, foi feito um bom preparo daquele solo para que ela tenha nutrição suficiente para ter aquele primeiro pontapé ali de desenvolvimento. Depois, se não tiver cuidado nenhum, ela vai ficar sempre ali meia vida. Na época da chuva a gente vai olhar e vai falar, nossa, como a água da chuva é boa, né? Mas por quê? Porque na verdade vai ter água e a água da chuva tem nutrientes moleculares, já pequenininhos, que servem como um adubo de liberação rápida. Caiu a água da chuva com nutrientes, a planta já absorve e começa a fazer o uso, tá? Espaçamento é uma coisa que a gente já falou. A condução em relação às podas. Se você fizer o plantio, a escolha, por cercas vivas e não fizer... Esqueci de pegar água. E não fizer uma poda periódica de plantas de caules mais molinhos, galinhos muito moles, elas vão cair, elas vão virar uma moita caída sobre elas mesmas, tá? E isso é muito problemático. Então, quando você for fazer a escolha, deixa ciente o seu cliente de que vai precisar de uma poda periódica, mais frequente, menos frequente, depende da espécie que você escolher, tá? Pessoal, eu vou virar o celular ali para um lugar para mostrar mais claramente um ponto muito importante quando você for fazer a condução das cercas vivas, a condução das plantas. Eu tenho ali umas dracenas, dracena vermelha, é uma planta de meia sombra, fica bem a meia sombra. Elas podem ficar, tem sol pleno, mas muda a tonalidade e o máximo potencial dela é numa condição de meia sombra, tá? De 2 a 4 horas de sol por dia e bastante claridade. Eu vou mostrar ela ali porque eu quero que você veja que existem alguns pontos nas plantas chamado gemas. E esses pontos, eles são responsáveis pela produção de novos brotos na planta. E dependendo de qual for o seu objetivo naquele espaço, na cerca viva, você vai podar essa cerca viva de um jeito ou de outro. Então eu vou fechar a câmera e vou virar lá, tá? Para mostrar para vocês e para que você consiga associar melhor, fazer melhores associações. Vamos lá, eu já continuo. Sai daí não sei quem tá aí, mas sai daí não. Vamos dar um tour. Deixa eu tirar do tripé.
Vai colocando no balãozinho a sua dúvida. Cadê? Aqui. Tá vendo essa planta aqui, ó? Essa aqui é uma dracena vermelha. Eu vou chegar bem perto aqui do tronco dela, aqui mais para baixo. Ó, aqui, você tá vendo esses pontinhos aqui, ó, que estão esbranquiçados? Toda planta tem isso aqui. Esses aqui são pontinhos de gemas. Algumas plantas isso é mais evidente, outras não tanto, tá? Aqui teve uma queda de folha, mas junto à folha, aqui embaixo, tem um pontinho específico, é um tecido muito especial, que ele é responsável pela emissão de novos brotos, como por exemplo aqui, ó. Tá vendo que aqui era um tronco? Em um determinado momento, deixa eu ver se deu foco melhor. Em um determinado momento, esse tronco aqui foi cortado. O que que aconteceu em volta? Pontos específicos para a produção de novos brotos foram estimulados sozinho, porque a planta perdeu um pedaço, ela entende assim, meu Deus, eu preciso produzir mais folha para ter energia para viver. Então ela manda sinais para esses pontos de brotação e a planta emite novos brotos. O que que eu quero que você saiba com isso aqui? Eu quero que você entenda, cadê o foco? Eu quero que você entenda, perdeu o foco, que dependendo da forma como você fizer a poda, você vai ter estímulos de brotação em um lugar ou em outro. Por exemplo, se eu pego essa dracena aqui e eu quero que ela encha mais, que ela dê mais brotos na lateral, eu vou podar ela em cima, tá? Eu dou um corte, Larissa, vai ficar feia. Vai, mas é dependendo da condição que você quer oferecer, que você quer desenvolver a sua planta. Dá um corte em cima, ela vai estimular brotos na lateral. Não, Larissa, eu quero que ela cresça mais ao invés de brotar na lateral. Eu quero que ela tenha espaçamento. Então, você vai cortar na frente. Ah, Larissa, as folhas vão ficar cortadas na metade. Vão ficar cortadas na metade se você quiser cerca viva. Esse caso aqui, ela não é uma cerca viva, ela poderia ser. Fica bonito? Folha cortada na metade? Nem sempre. Mas para cerca viva, se tiver compacto, tudo certinho, tá ok, completamente aceitável. Vamos voltar lá. Deixa eu pôr o tripé aqui. Entendido em relação à poda, condução, coloca para mim no balãozinho aí. Opa, voltei. Entendido em relação à poda? Como é que você faz para conseguir resultados desejados? Entendido? Entendido? Ah, tá, estão perguntando, gente, só vocês estão vendo o chat, eu não tô vendo. Lari, estão perguntando se a Thunbergia demora para fechar. Obrigada, Ângela. A Thunbergia arbustiva, ela tem um crescimento rápido, tá? Só que ela precisa de água, ela precisa de uma boa nutrição, então ela precisa ser plantada em um substrato rico, uma terra vegetal, por exemplo, precisa de uma manutenção em adubação periódica, a cada 30 dias é o melhor para a maioria dos adubos e maioria de plantas com flores, tá? 30 dias é um intervalo muito bom. Se ela tiver essas coisas... Ah, e sol, tá? É uma planta de sol pleno. Então, quanto mais sol ela tiver, maior a produção de flores, maior a rebrota. Aí ela não demora a fechar. Mas o espaçamento é uma coisa determinante para você saber se vai fechar ou não a sua planta. Eu fiz uma live sobre espaçamento. E aí você pode conferir lá. Mas algumas plantas desse porte, como a Thunbergia arbustiva, você pode plantar a cada 1 metro, inclusive se você não quiser um fechamento completo. Você quer que feche? 3 por metro, 3 por metro. Elas rapidinho já se encontram e aí você tem esse efeito que você quer de delimitar os espaços, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Ó, amanhã nós estaremos aqui e para responder uma dúvida que é muito frequente. Aqui eu já falei algumas vezes sobre calagem no solo, no preparo do solo, e sempre que eu falo, algumas pessoas perguntam assim, posso usar gesso? Posso usar? O gesso funciona? Não, não é a mesma coisa, é completamente diferente, casos diferentes e amanhã a gente vai falar sobre o gesso. Quando é que você vai ter o gesso como seu aliado para ter espaços bonitos, jardins bonitos, para preparar o solo assim, ó,
topzão, tá? Para que você tenha um resultado depois muito, muito legal nos seus jardins. Se não tiver um bom preparo de solo, um bom cuidado com o solo, você vai viver remediando as plantas, tá? E amanhã você vai entender sobre isso. Foi um prazer estar com você que esteve aqui comigo, que não te vi hoje, mas fiquem com Deus, tenham um bom dia. Ah, um balãozinho aqui. Cadê? Chegou aqui, ele que queria. Ah, tá. Ângela, estão perguntando. Obrigada, Ângela. A Ângela tá ajudando aqui a repassar as perguntas. Pessoal que quiser, manda aqui, ó, no balãozinho que vem direto, tá? Estão perguntando se pode misturar hibisco com tumberja. Pessoal, você pode absolutamente todas as coisas. Só que, qual é a finalidade do seu projeto? Como é que você quer? Vocês estão vendo o passarinho? O que você quer com o seu projeto? Se você intercalar um com o outro, você tem uma perda de atração pela mistura de cores. Eu já falei aqui em um outro vídeo, vou pedir para você assistir lá depois. Faz aqui um Jardim Flix, vai assistindo as lives anteriores, porque elas vão te ajudar a ir construindo uma visão estratégica a respeito da elaboração dos projetos. Aqui eu já gravei algumas coisas sobre as cores. Quando você faz uma composição com uma única cor e um maciço grande, um espaço grande de plantas com uma única cor, se torna visualmente muito mais atrativo, chama muito mais atenção. Então, se você intercalar um hibisco, uma tumberja, um hibisco, uma tumberja, você perde isso. Só que você pode usar o hibisco e a tumberja se você quiser manter a tumberja mais alta e o hibisco à frente dele mais baixo, podadinho, compacto. Você não mistura as cores, você faz uma composição com contrastes de cores. Ficou claro? Ah, tá. Respondido, né, Wellington? Mais alguma pergunta, meus amores? Não? Então é isso, espero muito que tenha contribuído. Peço que você curta essa live para ajudar o algoritmo a entender que a live sobre cerca viva foi eficiente e ajudou alguém, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã às 9 horas, hein? Tchau!